tarde, boa quarta-feira. Já estamos aqui para nossa live. Uma pausa para um café. Uma pausa para quê? Para ouvir o Senhor falar, ministrar ao meu e ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem maravilhas, coisas grandiosas para fazer no nosso meio. E nós já estamos aqui, começando, animados, felizes, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Quero te desejar boa tarde, mas também um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Na verdade, o que a gente deseja é um bom encontro, um bom momento, um bom culto, por que não? Nós estamos aqui unidos, reunidos para falar do grande amor de Deus. E hoje eu tenho uma convidada especial que vai estar conosco e você, claro, do outro lado, que faz toda a diferença. Olha, se você não estiver aí, tem graça nenhuma, porque a gente faz com o intuito de abençoar vidas e você pode sair daqui abençoado, renovado e pode também, sabe o quê? Sair mais motivado. Por quê? Porque eu te convido agora, nesse exato momento, a mandar para o máximo de pessoas que você puder. Inclusive, se você puder escrever aqui nos comentários, coloque o arroba da pessoa e manda, envia, encaminha, porque eu tenho certeza que Deus, quando vê um povo unido na presença dele, não despede ninguém de mão vazia. Boa tarde, Gessiana, boa tarde, querida, prazer ter você aqui conosco. Eu já vou então convidando você, já vai chamando, eu vou fazer o mesmo agora, vamos juntos? Vamos lá, unidos. Então, vamos lá, tô mandando. Espero que você faça o mesmo. Vamos juntos, porque o Senhor é bom. Se é. Glória a Deus por isso. O Senhor tem te desamparado? Imagina, com certeza não tem. O Senhor tem te abençoado? Com certeza também Ele tem te abençoado. Pronto, enviei para algumas pessoas aqui. Prontinho, prontinho. O Senhor é bom e maravilhoso. Amém. Enviei, encaminhei. Viviane, boa tarde, querida. Vamos aí batendo um papinho nesse boas-vindas para que mais pessoas vão chegando, para a gente dar tempo. Gente, o aplicativo não está entregando, mas a gente entrega. Não está enviando, a gente envia. Não está falando, a gente fala. É desse jeito. Mas eu sei que o Senhor vai trazer aqui pessoas para serem abençoadas. E eu também sou aqui, tô na lista, querendo ouvir uma palavra do Senhor. Enquanto a gente dá esse tempinho para as pessoas irem chegando, eu quero falar com vocês da situação difícil que a nossa cidade está enfrentando. Eu sou aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, uma cidade que fica bem próxima aqui ao Rio de Janeiro. Pois bem, queridas, chuva muito forte, já tem chovido há um tempinho, mas a partir de domingo tem ficado bem difícil a situação. E aí, muito desmoronamento, pedidos, gritos, clamores por socorro, e a gente tem procurado ajudar da forma que a gente consegue. Thaisa, boa tarde, da forma que dá. E a gente também ajuda divulgando, né, os trabalhos, falando. E eu tava aqui arrumando para vir fazer a live, uma queridona assim, sabe? Me pediu se eu conheço algum carreto, porque a casa de uma pessoa tá condenada e precisa tirar poucas coisas. Os documentos já tiraram, mas assim, um pouco de roupa, a televisão, coisas menores, para poder levar para um lugar seguro, porque a casa vai cair, já não tem mais jeito. Então assim, gente, imagina um bairro todo e de repente aquilo caiu assim, e eles estão gritando por socorro, e me falaram aqui agora que o bairro foi condenado. Eu nunca vi isso. Todo o bairro foi condenado. Então assim, a gente precisa fazer, a gente precisa ajudar. E às vezes a gente pensa assim, mas o que eu tenho é tão pouco. Eu já tirei um montão de coisa para doar um tempo e ficou, né, pouca coisa. Mais um pouco aqui, um pouco ali, a gente une, a gente ajuda, a gente pode fazer.
nem que seja um pouquinho, mas aquele nosso pouquinho vai ser muito para muitas pessoas. Zeneide, a paz do Senhor, muito obrigada. Tamara, que alegria você aqui, a paz do Senhor. Então, gente, a gente vai trabalhando desse jeito. Oi, Karina, a paz do Senhor, querida. Muito obrigada, continue orando mesmo por Juiz de Fora. A Thaisa mora no Rio, está chovendo muito. Pois é, gente. Olha só, a Eduarda tá falando que aqui na casa dela, né, já estão separando o pouco. O nosso pouco vai ser muito para quem precisa. E aí a gente vai unir forças, então vocês vão ouvir eu falar muito sobre isso. A nossa convidada já chegou, Tatiana já tá aqui, já vou apresentar, já vou chamar. Então é assim que a gente faz. Então, você que está longe, não pode ajudar, não tem como. Se você também de longe quiser ajudar, eu passo um número de um Pix para você e você pode, de repente, fazer o Pix, a gente compra água, a gente compra alguma coisa para ajudar esse povo. Ana Oliveira, pastora, paz do Senhor. Então a gente está nesse processo, orem por nós. Eu fiz alguns stories, tem aí, eu mando também. Missionária Josiara, paz do Senhor. Quanta gente bacana, quanta gente bonita, todos vocês são muito bem-vindos. Então hoje, eu não desisti da live, porque eu queria falar com vocês. Tem pessoas que estão aqui de Juiz de Fora, sabe? Que estão esperando essa live para ouvir uma palavra de consolo, de conforto, de despertamento. Eu não sei o que Deus já colocou no coração da Tatiana, mas eu sei que é uma palavra de Deus, direcionada para nós. Então, por isso que eu não cancelei a live, por isso que eu quis vir fazer e estar com você também para alegar um pouco o meu coração. Então, já vou falar, não esqueçam de orar por nós, de pedir a Deus. A situação aqui, a cidade já decretou estado de calamidade, então assim, tá bem complicado. A Tamara tá falando, ela não mora mais em Juiz de Fora, mas tá falando que tem familiar que perdeu tudo. Então a gente pode ajudar. A gente não vai mandar para qualquer pessoa, é um trabalho sério. Todo tipo de doação é uma coisa muito séria, muito séria. Então vamos lá, já vou chamar a nossa convidada. Olha, obrigada, um monte de gente aí que começou a me seguir agora. Que bom ter vocês aqui. Aí, tá vendo? Tem pessoas que não estavam animadas, mas vieram aqui para ouvir uma palavra e com certeza Deus vai falar, né, Karina? A situação é trágica, mas Deus está no controle. É verdade. Glória a Deus por isso. Eu já vou chamar, mas antes eu quero aqui fazer uma oração. Só que eu quero avisar, gente, vocês viram que eu não coloquei música, né? Não coloquei louvor, porque a Tatiana já veio aqui uma vez, participou conosco, e eu não consegui mandar a live para o YouTube, por causa do direito autoral, que não acontecia antes. Eu sempre coloquei louvor, dessa vez não deu. Então, eu já quero te pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube. YouTube Missionária Valéria Dias, porque essa palavra vai para lá depois, editada e tal, para abençoar vidas. Então, eu quero fazer esse canal crescer, e para isso eu preciso da sua ajuda. Então, para isso, se você puder um pouquinho, Missionária Valéria Dias, para você não esquecer. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui nesta tarde, ou também, como vai ficar gravado, nesta manhã, nesta noite, nesta madrugada, nesse momento, para falar com o Senhor. Hoje o nosso coração está muito triste com tanta tragédia, pessoas queridas que perderam tudo, mas nós estamos gratos porque o Senhor tem nos sustentado. Nós estamos gratos, meu Pai, porque o Senhor tem dado escape, tem dado livramento. Senhor, e nós viemos aqui hoje para ouvir uma palavra do Senhor. Fala aos nossos corações, aquieta a nossa alma. Nós estamos aqui porque esse é um projeto do Senhor. É por Ti que continuamos, mesmo quando o coração está apertado, a gente continua fazendo aquilo que o Senhor propôs ao nosso coração. E eu quero te pedir que não seja mais uma live que a minha querida, meu querido vai ouvir, mas que seja realmente a live, o encontro, o momento de ter a sua alma acalentada pelo Senhor. Fique conosco, Jesus. Fique conosco. E eu te peço, Senhor, humildemente, libere uma bênção especial para cada um
dos nossos ouvintes. Aonde chegar a nossa voz, que chegue também a bênção do Senhor. Amém. Glória a Deus. Gente, pode ficar aí, tá? Deixa eu só fixar aqui para você não esquecer. Pode ficar aí com a sua expectativa, porque vai ser bênção. Eu quero ler aqui um versículo, eu já vou chamar a Tatiana. Deixa eu chamá-la aqui. Gente, foi versículo, preste atenção enquanto ela chega aí. Deixa eu ler um versículo para você que está em João 14, que diz assim, Tatiana, aí já está entrando. Agora só um minutinho, olha que lindeza, gente, já vou apresentar para vocês. Deixa eu deixar um versículo aqui para vocês, sem comentário, mas eu vou ler aqui, João, no capítulo 14, o verso 27 diz assim, Jesus falando, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Falar de paz em meio a tudo que está acontecendo é só por Jesus mesmo. Falar que Deus tem a paz para nos dar, mesmo quando tudo está caótico, mas isso vem de Deus. Então, seja o que você estiver passando, talvez o que está desmoronando não seja a sua casa física, possa ser as suas emoções, possa ser a sua casa espiritual, eu não sei, possa ser um casamento, o que estiver desmoronando, caindo, Deus vai te dar paz, sabedoria e estratégia para você saber lidar com essa situação, porque Deus, Jesus tem a paz para nos dar. Amém? Amém. Olha, chegou aqui, glória a Deus. Gente, essa do Senhor, amada. Essa é a Tatiane. A Tatiana Sorriso, gente. Ela é psicóloga. Eu tive a honra, o prazer de conhecer a Tatiana, porque além de psicóloga, agora também é escritora. Ela também faz parte desse livro aqui que está mudando vida, mudando história. E eu tive o privilégio, gente, pensa numa mulher solícita, que nos acolhe com um sorriso. E a gente estava lá no lançamento, dia 25 de outubro, foi o lançamento do nosso livro. E agora ela é uma companheira aí de jornada, de escritora. Ela já fez uma live comigo, mas eu disse para vocês que eu não consegui salvar. E aí depois eu fui descobrir que era por causa do louvor. Hoje eu não coloquei música nenhuma, porque eu quero que essa live fique salva, porque eu tenho certeza que a Tatiana já tem do céu uma palavra para nós. Então é com muita alegria, com muita honra, que eu recebo aqui mais uma vez essa morena linda do sorriso fácil. Seja bem-vinda, querida. Glória a Deus. O Senhor marcou essa quarta-feira, 25 de fevereiro, última quarta-feira do mês, para falar o meu coração, para falar o seu coração. Nada mais, eu falo que assim, nada mais sugestivo do que uma tarde com café e uma mesa que o Senhor preparou. Como assim uma mesa? Uma mesa que tem Jesus. É uma mesa virtual que nós estamos virtualmente longe, mas emocionalmente nós estamos juntas na presença do Senhor, para aprendermos mais, para termos mais a presença do Espírito Santo na nossa vida. Independente do que esteja acontecendo nas circunstâncias, as notícias e a própria realidade, ela está sendo muito dura conosco, né? No sentido de que, às vezes, o nosso coração fala assim, Senhor, onde está o Senhor que se eu não deixou isso acontecer? Parece que é uma injustiça, uma humilhação que eu estou passando. E pode ser, até como a missionária falou, no campo físico hoje, quantas e quantas famílias perderam todos os seus pertences, mas também nós temos aquelas pessoas que estão nos cárceres emocionais, nas prisões emocionais. Senhor, eu estou passando por tantas lutas no meu casamento, ou com os meus filhos, ou no meu trabalho, ou a falta do trabalho. O que fazer? E hoje eu consigo entender, né? Eu já estava com a live praticamente com a palavra totalmente preparada, e hoje de manhã o Senhor falou assim, não é. Para tudo, não é. Não é o que você preparou. Vamos falar sobre injustiça, humilhação, abandono,
esquecimento, rejeição, feridas emocionais que exteriormente isso pode nos causar limitações, paralisação e até mesmo a nossa imagem fica distorcida, quem nós somos em Deus. E que o Espírito Santo, ele me trouxe uma pessoa da Bíblia, a qual passou pelas mesmas situações que muitas mulheres estão passando hoje, sobre a questão do esquecimento, da humilhação, do abandono, de muitas das vezes estar tendo feridas emocionais que não causou, não é culpa sua, não foi você que causou. Esse temporal que alagou a cidade não foi culpa sua. E talvez hoje esse choro por olhar a sua casa, que você perdeu tudo e hoje está uma lama, e hoje você não sabe exatamente a sua identidade, quem você é, porque a nossa casa ela fala muito da nossa identidade, do nosso refúgio. E quando nós somos arrancadas desse lugar, é porque o Senhor, ele tem algo ainda conosco, ainda que os nossos olhos humanos consigam ver tudo destruído. O Senhor fala assim, eu ainda tenho um projeto, um propósito para a sua vida. É lícito chorar, sim. É lícito olhar para tudo e se sentir, às vezes, até meio que perdida no meio disso tudo que esteja acontecendo. Mas você entenda, o Senhor, ele não perdeu o controle de nada. Não tente entender aquilo que, na verdade, o Senhor só está falando comigo e com você nesta quarta-feira. Eu estou com você. No meio dessa tempestade física ou emocional, eu estou com você. Eu quero só orar aqui rapidinho para nós darmos início, porque eu creio que é uma tarde de cura interior, é uma tarde em que o Senhor, ele vai falar ao meu coração e ao seu coração, enxugar as nossas lágrimas, olhar, fazer, distorcer o nosso olhar somente para a perda, mas entender também aquilo que nós temos, e aquilo que nós temos hoje é aquilo que o Senhor vai utilizar para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Pai, muito obrigada. Obrigada, Espírito Santo, mais uma vez, por esse privilégio de estarmos na tua presença. Ah, Deus amado, como é bom. Como é bom nos sentirmos filhas, ó Pai. Como é bom nos sentirmos, estarmos no teu colo nesse momento que tantas famílias passam por momentos tão desafiadores na vida. Ah, Espírito Santo, que eu possa ser canal do teu fluir, que cada uma das tuas filhas, dos seus filhos que estão assistindo a live agora ou que vão assistir depois, que essas pessoas possam se alimentar da tua palavra, possam sentir, ó Pai, a tua doce presença, Espírito Santo. Que em nenhum momento, Senhor, hoje o Senhor quer nos dizer e quer reafirmar que o Senhor, além de tudo, é o nosso consolador. Por isso, toma a vida de cada uma das tuas filhas, dos seus filhos que estão assistindo e que vão assistir. E que eu creio e profetizo que ao terminar essa live, nós vamos ter um redirecionamento do nosso olhar, dos nossos pensamentos, para o que a palavra de Deus diz. Não para aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos carnais, mas pelos nossos olhos espirituais. Abra a visão espiritual nessa tarde. Abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Já deu para ver que, ó, vai ser bênção pura, já deu para sentir. Então, mais uma vez eu vou falar, sabe, Tatiana? Parece que está insistindo, mas não. Tem gente agora, nesse momento, que está precisando dessa palavra. Tem pessoas que estão desacreditando de tudo, até de que Deus pode dar solução para a vida dela. Então, a gente precisa ser um agente agora transformador, enviar, mandar. E eu sei que você já sabe, mas mais uma vez te dizer, a casa é sua. Fique à vontade. Amém. A palavra que Deus colocou no meu coração é a cura das feridas emocionais, uma identidade restaurada. A cura das feridas emocionais, uma identidade restaurada. Na palavra de Deus, existe uma pessoa que até os 5 anos de idade, ele tinha uma identidade a qual ele enxergava como neto de um rei. Então, ele tinha todos os privilégios de um neto de um rei. Ele era amado,
ele era reconhecido, ele era mimado, ele tinha todos os privilégios como um neto de um rei. Ele se sentia pertencido a uma família, mas não só pertencido fisicamente, mas emocionalmente. O que Deus ali ele estava colocando até os 5 anos de idade para aquela criança, que é uma criança, é aquele olhar de uma criança que assim está começando a enxergar o mundo e como o mundo é, enxergando a si, a sua autoestima, como ele se vê, como ele está enxergando o mundo, como as pessoas ao redor vejam. E o que acontece a partir dos 5 anos de idade? A sua babá, ela, no meio de uma história, no meio de uma notícia, ela fica apavorada quando ela corre, ela deixa ele cair. E de quem você está falando, Tatiana? Estou falando de Mefibosete. Então, nós vamos lá em 2 Samuel, capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4, ele menciona sobre a história de Mefibosete. Mefibosete, ele era filho e ele era neto de um rei. Até os 5 anos de idade, ele vivia numa família de um aconchego. Ele tinha carinho, ele se sentia pertencente, ele sabia quem ele era, ele tinha uma identidade. Outrora que aconteceu algo que não foi ele que premeditou, não foi ele que causou. Simplesmente a babá deixou cair. E talvez hoje você esteja pensando assim, o que eu estou passando hoje não foi eu que causei. Não foi culpa minha. O que está acontecendo hoje comigo, essa queda, entre aspas, que está acontecendo comigo hoje, tanto fisicamente quanto emocionalmente, não foi eu que causei. Mas ali o Senhor ele estava marcando a vida de Mefibosete para algo que talvez naquele momento ele não entendesse. Então, quando ele caiu, ele simplesmente ficou aleijado dos 2 pés e ali ele foi afastado. Então, ele já não tinha mais o seu pai, ele já não tinha mais aqueles privilégios, ele já não tinha mais o lugar, o aconchego da sua casa. Ele não perdeu somente a identidade, porque nós temos 2 identidades. Nós temos a identidade pessoal, quem nós somos, e nós temos a identidade social, como as pessoas de fora nos enxergam. Ele perdeu essas 2 identidades. Talvez hoje você esteja aqui nessa live, nessa mesa, nesse banquete preparado pelos céus, entendendo o seguinte: eu não sei, Tatiana, quem eu sou, e eu também não sei como as pessoas me enxergam. Talvez hoje você escute palavras depreciativas, até mesmo dentro de casa, talvez do seu cônjuge ou dos seus filhos, ou dentro do seu trabalho, mas não é porque as pessoas elas falam isso para você, mas é como você se enxerga. Você vai ver mais adiante, nós vamos entender que Mefibosete, ele estava se sentindo assim como um cão morto. Ele se sentia dessa forma. Porque as intempéries da vida, as dificuldades da vida, elas nos colocam em situações que a gente acredita que nada mais dá certo na nossa vida. Não adianta tentar mais nada. Talvez hoje você perdeu os seus pertences no meio desses alagamentos todos que tiveram. E o que acontece? Você já fala assim, poxa, Senhor, a situação já estava difícil, agora está impossível. Eu perdi a minha identidade. Eu não sabia quem eu era interiormente. Eu não sei quem eu sou. Eu perdi tudo. E Mefibosete era essa pessoa. Ele perdeu essas 2 identidades. Identidade pessoal e a identidade social. E nessa parte do abandono, nessa parte da exclusão, eu preciso aqui mencionar como psicóloga que a ferida emocional do abandono, o que ela causa? A ferida emocional do abandono, ela simplesmente deixa com que eu tenha medo de ficar só. A ferida emocional do abandono, ela me faz entender que eu não sou uma pessoa inteira. Então, eu preciso de alguém. Essa é a ferida do abandono. Eu preciso ser. A minha validação não vem dos céus. A minha validação não vem de quem eu sou. A minha validação vem de fora para dentro. Então, eu tenho um apego emocional muito grande às pessoas. Então, esse é a ferida emocional do abandono. E a ferida emocional da rejeição. A ferida emocional da rejeição, eu não me senti inteira. Eu não me senti suficiente.
Eu não me senti validada, eu não me senti amada. Eu sempre acredito que a minha aprovação ela vem do exterior. E talvez hoje essas feridas emocionais, a queda, como eu mencionei, de Mefibosete, talvez hoje esteja acontecendo com você no campo hoje espiritual de hoje. Talvez hoje essa ferida emocional, eu sempre gosto de pontuar que a felicidade, ela tem algo que é assim, nós podemos perder os nossos pertences e é uma dor muito grande. Mas quando nós já temos uma ferida emocional, quando nós já temos algo emocional que não está muito bem trabalhado, é algo que dilacera muito mais. Então, quando eu não estou com o meu emocional firmado, não em quem eu sou, não na situação, mas em quem Deus acredita que eu sou, então, o que acontece? Eu fico com a minha mente, com a minha visão muito turva de quem eu sou. E como é que eu fico com a minha visão muito turva? Minha visão muito embaçada de quem eu sou. A minha visão embaçada é o seguinte: quando eu olho as circunstâncias ao meu redor e eu percebo que no presente momento as coisas parecem, entre aspas, que não estão fluindo. Eu começo a falar palavras depreciativas, eu começo a ficar muito autocrítica comigo mesmo. E começo a falar palavras negativas. Eu não vou dar certo nunca. Tá vendo só? Não adianta nada, nada dá certo comigo. Mais uma pessoa que me deixou, mais uma vez eu fiz esforço com os meus braços de comprar algo para minha casa e olha aí, a chuva levando, olha aí essa dificuldade. Não adianta mais nada comigo, eu não tenho mais jeito. O que o inimigo hoje quer fazer na minha vida e na sua vida é embaçar e distorcer a realidade dos céus, do que os céus têm preparado para nós. Grava isso o que é para o seu coração. Toda dor, ela tem uma solução, ela tem um prazo de validade e ela tem uma lição a ser aprendida. Vou repetir. Toda dor, ela tem uma solução, ela tem um prazo de validade e ela tem uma lição a ser aprendida. A dor que você está tendo hoje, exteriormente ou interiormente, ela tem uma solução, ela tem um prazo de validade e ela tem uma lição a ser aprendida. Tatiane, quando eu percebo que eu estou em situações que parece que já aconteceu no passado e que eu estou vivendo hoje a mesmíssima coisa, é porque, será que essa lição ela foi aprendida? E como é que eu sei que uma lição ela foi aprendida? Uma mudança de comportamento. Eu paro de olhar para as minhas feridas, de o que causou, quem causou, e eu começo a entender que o que os céus têm para mim a partir de hoje com o que eu tenho. Com o que eu tenho, não o que causou. Porque, na maioria das vezes, nós temos uma dificuldade de liberar pessoas que nos feriram, liberar pessoas que nos magoaram, liberar pessoas que nos injustiçaram de alguma forma. O ser humano tem essa dificuldade porque nós queremos carregar uma dívida emocional. O que é uma dívida emocional? Eu não vou ficar bem enquanto aquela pessoa não me pedir perdão. E o que acontece? A falta dessa liberação que eu tenho que dar, não proveniente daquilo que a pessoa fez, mas pelo que os céus já fez comigo. Eu vou liberar aquela pessoa, entenda, perdão perdão é diferente de reconciliação. Perdão é uma via de mão única. Perdão é eu liberar a vida da pessoa. Reconciliação é via de mão dupla. Aí depende das duas partes, se as duas partes foram tratadas e curadas para um novo tempo. E aí sim tem uma reconciliação. Consiga e compreenda que o que o Senhor hoje quer trazer através da cura da sua dor é trazer uma solução, um prazo de validade, uma lição aprendida. É essa lição que os céus têm para você. Perdoe. Perdoe porque o Senhor tem banquete, assim como teve com Mefibosete. Ele acreditou que ele estava em Lodebar, e Lodebar significa um lugar estéril. Um lugar esquecido,
um lugar que nada cresce, que nada se desenvolve. E talvez você hoje esteja pensando isso. O meu Lodebar hoje é a minha empresa, o meu Lodebar hoje é a minha família, o meu Lodebar hoje é o meu ministério, porque me magoaram, porque fizeram algo comigo, me traíram. O meu Lodebar hoje é o meu casamento. O meu Lodebar hoje são os meus filhos. Eu acredito que eu estou esquecida, que eu estou abandonada. Qual é o seu Lodebar hoje? É presente para o Senhor, porque o rei mandou chamar. O rei, quando o rei ele manda chamar Mefibosete, o céu está querendo dizer para mim e para você, a minha dor e a sua dor, ela tem um prazo de validade. Mas qual é a lição que eu e você nós estamos aprendendo? Quando o Senhor nos colocar diante da nova oportunidade, quem vai falar mais alto? É os céus ou é a ansiedade? Você quer ver? Vamos comigo lá em 2 Samuel, capítulo 9, agora. Eu só estou dando um resumo para nós ganharmos tempos, porque eu quero ensinar para vocês algo sobre alguns tópicos relacionados à psicologia também. Então, depois eu quero que vocês leiam essa história de Mefibosete, que é muito interessante, que é o capítulo 4 e também o capítulo 9. No capítulo 9, a graça nos encontra. Por que a graça nos encontra assim como encontrou com Mefibosete? Diz o seguinte, Davi, quando Davi ele decide honrar a família do seu amigo, né, que é falecido, Jonatas, que ele pergunta se tem mais alguém. E aí ele pergunta assim, resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? A restauração, ela começa com um chamado, com um esforço humano. O que acontece? Quando o Senhor ele nos chama para algo, a primeira parte que acontece é a ansiedade. Por quê? Porque o trauma, o que é o trauma? O trauma, ele fala simplesmente para mim e para você o seguinte, isso não te pertence mais. Isso não é para você. Quando uma pessoa ela tem um trauma, é como se algo acontecesse na frente dela e falasse assim, daqui, é como se fizesse uma linha imaginária aqui na mente, na visão, e falasse assim, daqui em diante você não pode ir mais. Daqui em diante, você ministrar um louvor, você ministrar uma palavra, você, no meio dessas dores, abençoar a vida de alguém, você, no meio dessas perdas, você abraçar alguém, você não pode. O trauma, ele faz com que nós venhamos vestir uma roupa a qual o Senhor nunca nos colocou. E qual é essa roupa? Uma roupa acreditando que nós somos abandonadas, que nós somos excluídas e que por isso nós não temos direito a nada. Todas as pessoas ao nosso redor têm direito de recomeçar. Mas eu e você, o trauma, essa mentira que o inimigo ele quer colocar na minha vida e na sua vida, ele quer dizer o seguinte, não, eu não tenho mais jeito. Isso não é mais para mim. E foi exatamente isso que aconteceu com Mefibosete. Por quê? Porque quando ele foi lá, foi convidado à presença do rei, o que acontece? Lá no versículo 7, eu estou aqui com a palavra 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. A primeira parte do versículo está dizendo o seguinte, não tenha medo, disse-lhe Davi, não tenha medo. Assim, quando ele se apresentou a primeira, não tenha medo. Por que ele falou não tenha medo? Imagina como Mefibosete se apresentou na presença do rei. Ele estava acreditando em si, ele estava acreditando quem ele era, o Deus a qual ele servia. Ele certamente estava inseguro, certamente ele estava com medo. E o que o medo ele me faz? O que a insegurança ela me faz? A insegurança e o medo ela me faz andar sempre de cabeça baixa. A insegurança e o medo ela me faz ter medo até das coisas darem certo. Como assim, Tatiana? Era o que estava acontecendo ali com Mefibosete. Mefibosete foi enviado até a presença do rei e a primeira palavra que o rei falou foi o seguinte, não tenha medo. É como se fosse assim, não deixe a ansiedade estragar os planos que os céus têm para mim e para você.
As oportunidades que os céus têm para mim e para você, Ele conhece quem nós somos. E dentro da nossa imperfeição, a perfeição de Cristo que aparece. E talvez hoje, erroneamente, nós confundimos cristianismo com perfeccionismo. E aí, sabe o que acontece? Eu acredito que eu não posso errar. Eu acredito que eu não posso falhar. Eu começo a ficar muito dura comigo mesmo. Eu acredito que eu não sou mais digna. Por quê? Porque eu acredito, eu começo a falar palavras duras para mim, porque eu acredito e eu visto algo que o Senhor nunca nos colocou, que é um perfeccionismo. O Senhor, Ele está querendo na minha vida hoje, nessa tarde, nesse banquete dos céus, rasgar essa roupa que eu nunca coloquei, essa vestimenta que eu nunca coloquei. Talvez hoje você tenha vestes de cinzas, que foi Satanás que colocou na sua vida um luto, que talvez um luto de algo que o Senhor já liberou perdão na sua vida há muito tempo. E você ainda continua vestindo algo que o Senhor falou assim, coloca vestes de alegria mesmo no meio dessa dor que você esteja passando. Coloca vestes de alegria. Por que vestes de alegria? Porque a ansiedade me faz ter medo até das coisas darem certo. Eu acredito que eu não sou digna. E hoje o céu está quebrando essa sentença do inferno. Você é digna, você é amada, você é pertencida. Grava isso no seu coração. Assim como foi Mefibosete. Por muito tempo ele acreditou que ele estava sendo esquecido. Por muito tempo ele acreditou que ele era excluído. E se tem uma dor que Satanás ele gosta de infiltrar no meu coração e no seu coração, é a exclusão, é a rejeição. Sabe por quê? Porque a exclusão e a rejeição, ela me faz ficar num ambiente, mas eu não frutificar, eu ficar estéril. Eu ficar estéril. Porque eu não acredito que os céus podem me usar como fonte inesgotável dele. E Satanás, ele quer fazer essa mentira, né? Quebra essa mentira hoje. Essa perfeição que você quer atingir é só lá nos céus. Sabe o que os céus querem na minha vida e na sua vida? Disponibilidade. Hoje até uma minha amiga, não sei se ela está aí, uma psicanalista Cris Lore, eu peguei essa palavra no devocional que nós temos do Saúde Emocional, lá da nossa igreja, do Ministério Apacentar. E ela colocou sobre a questão da disponibilidade. E a disponibilidade, porque nós somos vasos de barro. Eu e você, nós somos vasos de barro. A excelência está dentro, não é fora. Quebra essa sentença do inferno, desse perfeccionismo. O Senhor ele tá querendo na minha vida e na sua vida disponibilidade e excelência. Excelência porque quando eu tenho excelência, eu faço com algo que eu faço com prazer, mas não para querer provar a aprovação das pessoas. Mas eu entendo que eu estou fazendo para Deus. Eu sirvo as pessoas, mas eu faço para Deus. E aqui eu abro um parêntese aqui para falar com você. Hoje eu estava passando essa blusa aqui, né? Lá conversando com o Espírito Santo, passando essa blusa, e o Espírito Santo falou comigo assim, fala para algumas filhas que vão estar na live, que simplesmente se afastaram daquilo que Deus tem separado para elas nesse tempo, por mágoas ou decepções de pessoas ou de ministérios, a qual o Senhor ele não tem. A gente precisa entender o seguinte, que quando nós fazemos para Deus e servimos as pessoas, sim, nós vamos passar por traições, por humilhações, por rejeições. Nós vamos passar por abandono, porque tudo isso Jesus passou. E nós somos discípulas dele. Não tem como hoje nós estarmos envolvidas no ministério e não passarmos por isso. Mas entenda que o Senhor hoje está trazendo um tempo em que eu e você nós vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, talvez hoje, se você cantava e não canta mais, se você ministrava a palavra e não ministra mais, se você hoje pensa o seguinte, não, mas quando meu filho aceitar Jesus, mas quando meu marido aceitar Jesus, mas quando eu tiver um emprego, mas quando eu tiver um carro, Jesus, ele quer você do jeito que você está.
As demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, entenda, a ansiedade, ela me faz ter medo até das coisas darem certo. E isso aconteceu com Mefibosete. Por isso que Davi ali falou, não temas, porque se tem algo que faz... E sabe o que acontece com a ansiedade? A ansiedade, quando eu vi essa palavra do não temas, no versículo 9, 2 Samuel 9, versículo 7, o Senhor ele me ensinou algo. Na psicologia, nós chamamos, dentro da ansiedade, nós temos abstração seletiva. Tatiana, o que é abstração seletiva? Abstração seletiva é quando eu pego, é como se eu tivesse um túnel, aqui eu fiz com uma folha, que tivesse um túnel, e eu só enxergasse os fatos negativos. A ansiedade, na minha vida e na sua vida, às vezes só quer que a gente venha enxergar os fatos negativos. Então, talvez hoje, eu sei que você está passando por momentos desafiadores na sua vida, mas hoje o Espírito Santo fala assim, tem uma visão ampla. Abra a sua visão ampla. Comece a entender que a abstração seletiva, ela vai fazer você ser uma pessoa murmuradora. Ser uma pessoa que vai reclamar de tudo e de todos. Mas o Senhor hoje ele está falando assim, ó, abra a sua visão espiritual. O que você tem hoje? Tatiana, talvez hoje eu só tenha roupa do corpo. Talvez hoje eu esteja morando ainda de favor na casa de alguém. Eu tenha perdido todo nessa enchente. Eu trouxe esse tempo aqui na parte da tarde porque eu quero que o Senhor fale ao meu coração. E o Senhor fala, abra a sua visão. Hoje entenda que a sua vida, ela foi guardada, ela foi separada, e que se ainda há um fôlego de vida, ainda há esperança. Se ainda há fôlego de vida, há um propósito específico que o Senhor, ele tem na minha vida e na sua vida, debaixo dos céus. Por mais que doa esse versículo hoje, mas a palavra de Deus, ela continua viva e eficaz. Tudo coopera para o bem. Talvez hoje que a gente olhe, a gente não pense na dor que nós estamos passando, a gente acredita que como isso pode cooperar para o nosso bem. Mas entenda que aqui você está falando com uma pessoa que passou pelo processo da depressão em 2014. E quando o Senhor ele restaura a nossa sorte, restaura a nossa identidade, as feridas emocionais elas se tornam cicatrizes. E quando torna cicatriz, o que o Senhor ele faz? O Senhor ele nos levanta para nos dar autoridade naquele lugar a qual nós nos ferimos, a qual muitas das vezes nós queríamos o quarto escuro, a qual muitas das vezes nós largamos o ministério, nós queremos nos isolar, nós não queremos mais fazer amizades com ninguém porque fomos traídas, injustiçadas. O Senhor ele restaura a nossa sorte. Assim como fez com Mefibosete. Quando ele restaurou e falou assim, ele largou a ansiedade, falou do não temas. Se você for em diante, logo em seguida, no versículo 8, ele está dizendo, vou devolver-lhes todas as terras que pertenciam ao seu avô e você comerá sempre à minha mesa. A restituição é algo que vem na minha vida e na sua vida com excelência. Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas presta atenção no versículo 8. Está dizendo o seguinte, Mefibosete, ele prostrou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes como um cão morto? Então, como um cão morto, como eu. O que acontece? A identidade de Mefibosete ela estava quebrada. Diante de tantos anos em Lodebar, num lugar estéril, num lugar que nada frutificava, e talvez hoje a sua espera, e aqui eu quero falar para as mulheres, principalmente, que a espera, quando a nossa espera ela fica só baseado na promessa, o que acontece? Na maioria das vezes, com o passar do tempo, nós vamos nos cansando. Então, hoje eu quero que você tenha um olhar, não na promessa, mas em quem prometeu. Porque quando eu tenho um olhar baseado em quem prometeu,
eu vou entender o seguinte, ao invés de eu falar assim, mais um dia que não se cumpriu, eu vou olhar e falar assim, menos um dia para minha promessa chegar na minha vida. Aleluia, pega essa palavra. É menos um dia. Eu, quando fiz missionário, um trabalho dentro do... Na época, né, nós estávamos na pandemia, e eu fiz um trabalho online com algumas mulheres que estão no presídio, né, na penitenciária, online. E era interessante porque elas, como é que elas contam o tempo, né, para elas saírem? Elas não contam quanto tempo elas estão lá dentro, mas quanto tempo falta para elas saírem. Pega isso para a sua vida. Ao invés de você ficar sempre pensando, poxa, mais um domingo que eu não estou com o meu marido aqui na minha igreja junto comigo. Mais um domingo que eu estou fazendo a obra do Senhor sozinha. Mais um domingo que eu estou indo para a casa do Senhor e o meu filho está chegando da noitada. Mais uma semana que eu estou entregando currículo e que parece que nada está acontecendo. Mais um domingo, mais uma semana está terminando, última semana do mês de fevereiro, mais um mês eu estou terminando endividada. Mais um mês terminando, segundo mês já terminando, e as coisas parecem que não fluem, parece que estão travadas, paralisadas. O Espírito Santo, ele manda te dizer, comece a olhar não para a promessa, mas para quem prometeu. Porque quem prometeu como diz lá em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, entenda que é o seguinte, é menos um dia para que a promessa do Senhor ela se cumpra na sua vida. Então, continue no preparo. Porque esse é um tempo de preparo na minha vida e na sua vida para aquilo que nós estamos almejando. Então, não desanime no meio do processo da espera. Eu preciso abrir esse parênteses, não desanime. Porque o que mais o inimigo quer na minha vida e na sua vida é que a espera vire murmuração, é que a espera vire incredulidade, é que a espera vire desânimo. E pior, a espera vire paralisação. E não é isso que os céus têm para mim e para a sua vida. Independente dos dias, dos meses ou dos anos. Entenda, o processo que você está passando é único. E aqui eu quero falar, você não é código de barra. Eu não sou código de barra. O que é código de barra? Estamos todas na mesma série. Não. A minha história é única com o Senhor. A sua história ela é única com o Senhor. Se baseie naquilo que os céus têm para você. A sua corrida, como diz lá em Hebreus, ela é única. Entenda na proposta que os céus têm para você. O seu testemunho ele vai alcançar um número de pessoas, um grupo de pessoas que talvez eu não alcançaria. O que Deus tem na vida da missionária é totalmente diferente na minha vida. E isso é muito bom, porque isso forma o quê? Uma unidade no corpo de Cristo. Não existe hierarquia no corpo de Cristo. Nós somos chamadas para sermos cooperadoras, não competidoras. Então, a sua história ela é única. Então, comece a valorizar esse tempo de espera, o que eu posso fazer. Porque o que a ansiedade ela quer fazer na minha vida e na sua vida é focar na falta, focar na estagnação. Aí sabe o que acontece? Começo a realizar o que é procrastinação. Os dias passam, as oportunidades passam, mas não há preparo nenhum. E o que os céus manda eu e você hoje é o seguinte, aproveite as oportunidades do que os céus têm. E qual é a oportunidade? Tempo. O que eu e você nós estamos semeando no nosso tempo? E quando ele aqui estava mencionando sobre Mefibosete, sobre a questão da autoimagem, que ele se enxergava como cão morto, eu falei assim, Senhor, como assim? Como assim? De uma linhagem real, ele se enxergava como cão morto. E aí o Senhor falou assim comigo, minha filha, muitas das que estão na live, elas estão se enxergando exatamente assim. Uma autoimagem totalmente destruída. E uma autoimagem não é somente visualmente, exteriormente. Senhor, eu acredito porque você às vezes foi tão massacrada, não tem outra palavra, mas massacrada pelas palavras que você ouviram, de repente de pessoas que eram para te amar, de repente seu filho, seu marido, seu pai, a sua mãe.
e que de repente não são essas palavras de amor, de encorajamento. Você só recebe palavras duras, depreciativas. E aí a sua autoimagem, ela está ficando cada vez mais desgastada. E aí você não entende por que a sua autoestima não melhora. Por que você, sem você perceber, você já está... eu falo que assim, um caminho para a depressão não é somente a questão da perda da alegria, mas é uma perda da energia. É como se eu acordasse hoje, missionária, e falasse assim, para que eu vou acordar? Mais um dia? Para quê? É como se eu ficasse meio que perdida na vida, sem saber o porquê mais um dia. Mas hoje os céus trouxe você aqui, eu e você, para dizer o seguinte: se há um fôlego de vida, há uma esperança, há um propósito. Mesmo diante dessas palavras que erroneamente você está ouvindo, porque isso não é o que os céus têm para você. E eu quero que você faça esse exercício em casa, que nós chamamos de, deixa eu ver aqui, post-it, ou pode ser um pedacinho de papel. Eu gostaria muito que você fizesse, na psicologia nós chamamos de cartão de enfrentamento. E o que é o cartão de enfrentamento, Tatiana? O cartão de enfrentamento é quando eu estou diante de um desafio, quando eu estou diante também de uma dificuldade, desses momentos que eu estou ouvindo muitas palavras depreciativas. Então, o que eu faço no cartão de enfrentamento mediante a psicologia? Palavras, né, motivacionais, frases motivacionais, mas agora no campo espiritual, não tem algo melhor do que a palavra de Deus. Você começar a colocar versículos que declaram aquilo que os céus acreditam que você é. Você começar a separar e você começar a escrever, colocar atrás da porta do seu guarda-roupa e todo dia professar a palavra de Deus. Se você fica mais tempo, como eu fico, no computador, você colocar aqui, próximo do computador, essas palavras que você possa usar. É um cartão de enfrentamento. O que acontece? O dia ele tem 24 horas. Hoje nós estamos aqui, daqui a pouco vai terminar a live, mais notícias vão chegar. Então, ou seja, toda hora nós somos bombardeados por notícias negativas. Se nós não colocarmos e reafirmarmos a palavra de Deus, sabe o que acontece? Ao final do dia nós estamos exaustas. Ao final do dia nós estamos desesperançosas. Por quê? Ao longo do dia só ouvimos palavras negativas. Então, o que você faz? Ao longo do dia, comece a decretar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela tem um poder de mudar a minha vida e mudar a sua vida. Mudar a minha sentença, mudar aquilo que, às vezes, as circunstâncias estão dizendo ao meu redor. A palavra de Deus ela tem poder de quebrar essa sentença, como foi com Mefibosete. Aqui ele acreditava que ele estava se enxergando como cão morto. E hoje o Senhor ele pergunta para mim e para você: quais rótulos a dor colocou em você que Deus nunca colocou? Quais são os rótulos que a dor colocou? Eu sou burra, eu sou lerda, nada vai dar certo para mim. Não, eu sou muito ansiosa, isso daqui não é para mim, não. Não, eu sou muito depressiva, isso daqui não é para mim, não. Deixa eu te falar, nenhum transtorno emocional afeta como Deus te vê, te aceita e te ama. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida não é limitado por nenhum transtorno emocional. Se você tiver que passar por um processo terapêutico, passe como eu passei. Se você tiver que passar pela questão da medicação, passe. É um auxiliador para o seu bem-estar. Isso de maneira alguma vai enfraquecer a fé e vai enfraquecer a forma como Deus te vê. Entenda, utilize as ferramentas que você possui hoje para você ter de volta o seu bem-estar. Não deixa nenhum preconceito, não deixa nenhuma palavras, mentiras de Satanás acreditar que é o seguinte: não, com você, não, lembra que você não é código de barra, você é única. Se A, B ou C não precisou de terapia, tudo bem, mas se você acredita que você precisa, busque ajuda. Se você acredita que hoje você está percebendo que você precisa de uma ajuda medicamentosa, ou por que não, durante algum tempo, você buscar, da mesma forma que a gente busca, se é uma questão de uma dor no estômago, se é uma pressão alta, se é uma glicose, a gente não busca um auxílio de uma medicação, por que não vinculado aos transtornos emocionais. Então, não deixe o transtorno emocional limitar, bagunçar aquilo que Deus está querendo organizar na sua vida.
Porque Deus é um Deus de organização. E se Deus tem algo na minha vida e na sua vida, é melhorar o quê? A autoimagem. Por quê? A relação que eu tenho comigo mesma, ela transborda para as relações. Talvez hoje você tenha dificuldade no seu casamento, talvez hoje você tenha dificuldade de se posicionar com o seu filho, talvez hoje você tenha dificuldades até numa liderança que Deus quer te abençoar no seu trabalho, pela falta de que como você está se enxergando. Será que você hoje está se enxergando como cão morto? Será que Deus hoje já colocou dons e habilidades nas suas mãos para você começar a empreender? Deus colocou nas suas mãos para você começar a realizar algo, só que você está querendo buscar a aprovação de fora, quando os céus já decretou a aprovação sobre a sua vida para você começar. Não, eu só vou começar quando o cenário estiver pronto. Não, eu só vou começar quando fulano... Deixa eu te falar uma coisa. Como psicóloga, eu preciso mencionar. Todas as vezes que nós vamos começar algo, nós vamos dar um passo nas nossas vidas, na maioria das vezes, as pessoas que acreditam em nós, nos incentivam, são as pessoas de longe. Não são as pessoas de perto. Assim como foi com Mefibosete. Lembra que ele foi chamado? Você acredita que as pessoas lá de Lodebar acreditavam nele? E estavam ali, convivendo com ele. Esse é um ensinamento para a minha vida e para a sua vida. Se você está paralisada hoje, esperando uma aprovação de pessoas próximas, os céus hoje tá quebrando essa sentença do inferno e falando assim, ó, minha filha, eu já te aprovei. Minha filha, eu já coloquei esses dons e habilidades nas suas mãos para você começar. Começa com o que você tem. E o Senhor, aos poucos, ele vai acrescentando na sua vida. Amém? Então, a sua autoimagem hoje, o Senhor está falando, entenda com a sua mente e como você está se enxergando. Porque como você está se enxergando, isso está indo para as suas relações. E hoje, às vezes, a falta de limite que às vezes nós não temos nas nossas relações, e eu percebo muito isso nos atendimentos, é porque o que acontece? Qual é o limite que eu estou dando? Tatiana, como assim? Quais são os princípios e valores para você que são inegociáveis? Quando você sabe quais são os princípios e valores que são inegociáveis para você, você fala assim, até aqui eu aceito, depois disso eu não aceito. Eu tenho que me posicionar. E o Senhor hoje está trazendo, nessa tarde, um tempo de mesa, um tempo de banquete, mas um tempo também de posicionamento. O Senhor enxuga as nossas lágrimas, o Senhor ele nos coloca de pé, mas que a gente entenda que a gente carregue a marca de Cristo. E a marca de Cristo ele é uma pessoa que tinha posicionamento. E Deus ele está querendo na minha vida e na sua vida. Aqui na vida de Mefibosete era exatamente isso. Deus precisava ajustar a visão dele a respeito dele mesmo. Como é que ele ia sentar na mesa do rei ainda com a mente distorcida, com a imagem distorcida de quem ele é. Há banquetes nos céus preparado para mim e para você. E hoje o Senhor está ajustando as lentes nossa de como nós nos enxergamos. Por isso eu falo, reforce a sua imagem de como você é, a imagem e semelhança do Senhor através da palavra de Deus. E por último, qual mentira hoje você precisa abandonar? Qual é a mentira que você está dizendo para você mesmo que você precisa abandonar? Naquele dia, Mefibosete ele precisava abandonar a forma como ele se enxergava, como cão morto. Então, qual é a mentira que até hoje, dia 25 de fevereiro, hoje o Senhor está quebrando essa mentira, falando assim, eu nunca te enxerguei assim. Ah, mas o meu pai falou. Ah, mas meu marido falou. Não, mas eu não conheci meu pai. Não, mas a minha mãe falou. Não, mas eu fui criada pela minha avó. Não. Qual é a mentira que hoje Deus está quebrando de Satanás, falando assim, ó, você se enxergava até hoje como cão morto. Qual é a mentira que você fala para você mesmo? Que você nunca vai dar certo, que você não é amada, que você não é aceita? Qual é a mentira? É melhor acabar logo com tudo, não tem mais jeito para mim? Qual é a mentira que você está falando hoje? Essa sentença do inferno, ela precisa ser quebrada na minha vida e na sua vida.
E quando eu falo sobre essa parte, é algo que eu gosto muito de pontuar, é o seguinte, que o tempo de restituição da parte de Deus, ela chega na minha vida e chega na sua. Assim como aconteceu com Mefibosete, quando o Senhor ele restaurou a sorte, restaurou a visão de Mefibosete. E uma das partes que eu até coloquei aqui é o seguinte: eu não sou definida pela exclusão, pela rejeição ou pelo abandono. Eu sou definida pela graça. Eu tenho lugar à mesa do rei. Antes do Senhor ele nos conduzir à mesa do rei, ele quer redirecionar o nosso olhar. Eu, por último aqui, e não menos importante, eu estava num atendimento com uma pessoa e ela estava contando da filha dela, né? Nós estávamos num atendimento e ela estava contando da filhinha dela. Que a filhinha dela, né, nos shops tem aquele lugar onde você deixa a criança ali para a criança brincar. E a criança, a filhinha dela, cismou de brincar com uma coleguinha. E essa coleguinha, ela não queria brincar com ela. E aí, quando ela foi buscar a filha, ela falou assim: poxa, mãe, aquela menininha ali não quer brincar comigo. Ah, eu não quero mais brincar. E a mãe dela foi, a mãe dessa menina foi e falou assim: poxa, mas você não vai brincar porque ela não quer brincar com você? Ela já está brincando com outras pessoas, mas só tem ela. Só tem ela aqui para você brincar. Aí tinha outros menininhos ali, ela tem 4, 5 anos, a filha dela, mais ou menos. Aí os menininhos estavam brincando ali, meninos, meninas, chamando ela para brincar. Ela falou assim: por que você não aproveita esse tempo que ainda falta e você olha para aquelas outras crianças ali que estão te chamando para você brincar? Por que você não aproveita esse tempo? Por que você não aproveita e desfruta do melhor das pessoas que querem a sua presença? Por que eu estou trazendo essa história aqui para você? E eu me lembrei hoje dessa história dessa paciente, porque o que acontece, às vezes, na minha vida e na sua vida, nós estamos olhando muito para a falta, para quem nos deixou, para quem nos rejeitou, para quem nos excluiu, para quem nos abandonou. E o Senhor está falando assim: valoriza quem ficou, valoriza quem está te chamando para a mesa. Hoje, eu e você, nós estamos tendo a oportunidade de ser como Mefibosete. Entender que Lodebar passou. E agora é um banquete, é uma nova linhagem, é uma nova roupagem. Hoje o Senhor está falando o seguinte: minha filha, às vezes você está agindo igual aquele trauma que isso aconteceu lá atrás. E hoje eu tenho essa mesa para você. Desfruta dessas novas amizades que o Senhor está te dando. Se A, B ou C te excluiu, abençoa a vida dessas pessoas, mas entenda o seguinte: o seu momento presente, celebre quem celebra você. Hoje o que os céus está falando é o seguinte: abrace, seja abraçada quem quer estar ao seu lado. Não implore por alguém que ficou lá em Lodebar e não quer mais saber. O Senhor hoje tem para você uma mesa. O Senhor ele te convida para uma nova roupagem, para novas amizades, para um novo tempo. Entenda que o que passou só vai trazer para você autoridade. E é a autoridade que o Senhor está querendo restaurar. Porque uma identidade restaurada é entender o seguinte: o que passou, o que aconteceu na minha vida não define quem eu sou. Porque eu tenho uma identidade restaurada em Cristo. O que passou fez parte de Lodebar. Hoje, o Senhor ele tem uma mesa, ele tem um banquete. E eu vou celebrar com essas pessoas que querem a minha presença. Amém? Deus abençoe cada uma de vocês. Aleluia! Meu Deus, que palavra abençoada! Como que o Senhor nos responde, não é verdade? A gente fala com o Senhor. Ó, tiveram pessoas aí que falaram: foi a minha oração, que eu falei com Jesus. E Jesus respondeu: glória a Deus por isso. Tatiana, que Deus continue te usando, te abençoando, que a sua voz alcance mais e mais vidas. A Tatiana, ela não ficou presa, não, mas eu não posso falar porque eu vou dar uma mentoria, eu vou dar uma aula, isso aí é a parte, isso aí a pessoa me chama. Não, não teve isso. Ela falou: foi para isso que Deus me chamou. Deus até permitiu que eu passasse por isso
por essa ferida, para que através dessa ferida, através do que Deus fez, hoje eu possa abençoar outras vidas. Então, continue assim, que o Senhor continue renovando as suas forças, sua saúde, te dando estratégia, ampliando as suas tendas, te levando para muitos lugares. E eu Amém. fico assim, com algumas pessoas, eu falo, Jesus, eu queria essa pessoa perto. Nem que seja uma vez aqui no nosso chá. Senhor, é bom demais. Então, quem sabe, né, um dia o Senhor vai nos dar a honra, o privilégio. O Senhor tem cumprido o desejo do nosso coração, porque Ele faz. Glória. Tatiana, essa palavra vai para o nosso canal no YouTube Amém. e depois eu compartilho com você. E eu quero aqui agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, da gente ter, né, feito essa conexão, conexão do céu, porque Amém. foi o Senhor que fez isso. Hoje estão fazendo 4 meses que a gente se conheceu e parece que já somos amigos de infância. É verdade. De tão gostoso que é. E eu quero pedir a Tatiana para nos despedir em oração, por favor. Amém. E glória a Deus, assim, por esse tempo, mesmo que você, eu sempre falo, negócio de deixar aqui essa última palavra, principalmente para aquelas pessoas que, como, né, perderam tudo e estão precisando de ajuda hoje, de ajuda, de repente, de uma vestimenta, de um aparelho, de um móvel, de repente, até mesmo de morar na casa de parente. Entenda que esse momento é um momento de você ser ajudada. Esse é o momento de você ser acolhida, esse é o momento de abraçar. E eu falo em específico aqui com as mulheres, porque nós temos um coração de querer fazer tudo, de querer abraçar tudo, de querer se envolver com tudo. Entenda que esse é o momento de você receber. E às vezes nós temos essa dificuldade, enquanto mulheres, de receber. Lembra da palavra de hoje? Há uma mesa, um banquete. E talvez hoje a mesa e o banquete que o Senhor está preparando para mim, ou está preparando para você, seja uma cesta básica. Talvez a mesa, o banquete que o Senhor esteja preparando é a casa de um parente. Talvez a mesa e o banquete seja uma palavra ou uma oração no WhatsApp. A mesa ou o banquete talvez seja um abraço, a qual você de repente não vai ouvir palavra nenhuma, mas vai ser aquele abraço amigo. Então entenda que a mesa, o banquete que os céus têm preparado para você hoje, ele é único. Desfrute do que os céus têm preparado para você hoje. Porque quando nós entendemos que isso é um privilégio e que o Senhor ele nos dá mais um fôlego de vida, a gente aprende a desfrutar a estação que nós estamos vivendo. A estação que nós estamos vivendo, talvez a minha estação seja diferente da sua, mas entenda que dentro da estação que você esteja vivendo, talvez por fora esteja igual um outono, feio, sem brilho, sem luz, mas entenda que você está sendo nutrida interiormente, para que no tempo certo você venha florescer novamente e você seja uma árvore frondosa. Você não perdeu a sua identidade. Independente da estação que você esteja, ou no outono, ou no inverno espiritual, a sua identidade continua sendo. E Deus, ele te chama pelo nome. Deus, ele não te chama de desabrigada. Deus, ele não te chama de desamparada. Deus, ele te chama pelo nome. Então, o seu nome, a sua identidade de hoje, creia nisso. A sua identidade continua no Senhor. E hoje ela está restaurando. Então, sinta-se abraçada por mim. Sinta-se abraçada pela missionária, por todas as pessoas que estejam aqui nessa live e que você não está só. E aprenda a celebrar o banquete dos céus que tem hoje para você. E eu sempre falo que às vezes o banquete dos céus, às vezes é só um sorriso. Às vezes o banquete dos céus é um abraço que você está precisando. Às vezes o banquete dos céus é essa live. Às vezes o banquete dos céus é aquele momento que você chega à noite, que você fala assim, meu Deus, muito obrigada, porque eu tenho a minha família aqui comigo. Esse é o banquete dos céus. Que você aprenda a celebrar a estação a qual você esteja passando, entendendo que não é aquilo que as circunstâncias ao redor me definem, mas aquilo que eu estou sendo nutrida, crescendo no Senhor em graça e conhecimento interiormente. Amém? E para quem é daqui do Rio de Janeiro,
Nós temos o Saúde Emocional amanhã, lá no Ministério Apacentar. Eu sou psicóloga, lá é gratuito, entrada franca. Então, quem quiser, toda quinta-feira nós temos essa reunião. Tem algumas mulheres aqui, tem a psicanalista Tairine, a psicanalista Cris Loren está aqui. Então, se você puder, esteja. Nós vamos falar sobre temperamentos amanhã, entrada franca. Então, começa amanhã, vai até começar um pouquinho mais cedo, 5 horas da tarde. Então, nós vamos falar sobre temperamento. De repente, eu sou mais calma, meu marido é mais explosivo. Como identificar o meu temperamento? Então, amanhã, quem é daqui do Rio de Janeiro, no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, um trabalho voluntário que nós fazemos, porque nós entendemos que quando o Senhor ele nos chama, tudo aquilo que o Senhor ele nos dá, independente da área qual o Senhor ele te deu, como dons e habilidades, ele passa por pessoas. Então, entenda que tudo é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, se você puder, esteja lá conosco. E eu posso orar? Isso é para a gente finalizar? Vou estar orando aqui para nós darmos o encerramento. E qualquer dúvida que tenha, pode entrar em contato com a missionária. Ou então comigo no direct, amém? Pai, muito obrigada. Obrigada, Espírito Santo, porque esse realinhamento dos céus que o Senhor trouxe essa tarde. O Senhor nos chama, Pai, para nós nos olharmos como realeza. Ah, Deus amado, independente das dificuldades exteriormente ou interiormente que estamos passando, o Senhor, nós continuamos sendo princesas do Senhor, príncipes do Senhor. Ah, Deus amado, hoje nós estamos quebrando toda e qualquer sentença do inferno de que nós somos rejeitadas, abandonadas, que nada vai dar certo, que não adianta mais tentar. Nós rejeitamos, anulamos esses rótulos do inferno nas nossas vidas. E nós entendemos que esse tempo é um tempo de aprendizado, é um tempo de crescimento, é um tempo de fortalecimento, é um tempo em que o Senhor está nos ensinando a nós nos sentirmos abraçadas, acolhidas pelo Senhor, porque muito mais o Senhor fará. Guarda cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas. Falta tão pouco para terminar o mês e nós cremos e profetizamos que esse mês de fevereiro, a última palavra vem do Senhor. Hoje é o dia 25 e nós cremos e profetizamos que até o dia 28 de fevereiro o Senhor pode fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós estamos totalmente disponíveis nas tuas mãos. Guarda as nossas vidas, guarda a vida dos teus filhos. Deus, eu profetizo uma noite de sono sobre a vida dos teus filhos. Ah, Espírito Santo, o Senhor tem me falado, Pai, agora sobre algumas pessoas que estão lutando contra a insônia, dificuldades de dormir, pensando em problemas, preocupações. Espírito Santo, acalma o coração, a mente dessas pessoas, Pai, porque o Senhor não perdeu o controle de nada, o Senhor continua. E como diz lá em Salmo 126, nós vamos continuar, mesmo que chorando, mas nós vamos continuar andando, porque o Senhor não nos fez ficar paralisados em situação nenhuma. Nós vamos continuar confiando em Ti, porque nós cremos e profetizamos que é um tempo de restituição chegando, e nós queremos estar preparados, preparadas para receber esse melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigada, abençoa poderosamente a vida da missionária, que nada venha faltar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Obrigada por esse coração tão generoso que o Senhor está dando, dela se importar e dela usar a rede social dela como canal para que outras vidas consigam alimentos, consigam doações. Deus, em nome de Jesus, que todas as pessoas que estão fazendo essas doações, que nada venha faltar, pelo contrário, que o Senhor venha abençoar 100 vezes mais cada uma dessas pessoas. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Estamos saindo daqui renovados para a glória do Senhor. Eu quero fazer um pedido aqui, Tatiana, para todo mundo que está aqui agora, quase 50 pessoas. Eu vou deixar a live salva e eu quero que coloque lá nos comentários. Eu vou marcar a Tatiana, vocês colocam lá qual foi a chave, qual foi a palavra, o que mais te impactou, o que você vai trazer de aplicação para a sua vida. Eu quero contar com vocês fazendo isso, porque com isso mais pessoas vão assistir e vão ser impactados por esta palavra.
Amém. Amém. Deus Tatiana, abençoe. um beijo para você, mais uma vez. Quero te dizer que foi uma alegria, um prazer e que essa casa é sua. Sempre que possível, vem aqui, vai ser uma bênção receber você mais uma vez. Glória a Deus. Deus abençoe a todos e conte conosco na caminhada. Amém? Amém. Gente, não esqueça, nós estamos aí em oração por Juiz de Fora. Está assolada a minha cidade, mas eu tenho certeza que com as orações de vocês, nós vamos conseguir levar paz, levar esperança, levar mantimento, enfim, nós vamos conseguir levar essas pessoas o que eles precisam. Então, eu conto com as orações de vocês. A paz do Senhor. Senhor.